E aí, nação do Mengão, de toda Santa Catarina, de todo o Brasil, de todo o planeta. Aqui, Altair de Souza, canal Fla Floripa, para falar um pouquinho de Flamengo para vocês, falar desse jogo de ontem. Flamengo 3, Atlético Paranaense 1. Flamengo retomando essa nova fase, essa fase boa, jogando bem de novo, né? Desde aquele 5-0 lá contra o Del Valle, a coisa vinha, né, nessa fase ruim, vinha depois com o jogo do Barcelona, com tudo aquilo que aconteceu, jogo que de repente não acontece, problema com o Furacão, problema com os jogadores doentes, né? Jogamos daquele jeito, viemos para o Brasil jogar contra o Palmeiras com mais jogadores, né, com essa doença aí que a gente não pode falar o nome, só pode falar, né, que os jogadores acabaram pegando essa doença aí, e com todos esses problemas, jogando lá com praticamente 2 titulares, sendo que até então, né, Thiago Maia não era considerado titular, vamos falar titular, Everton Ribeiro, e quem foi o outro que jogou ali naquele jogo, Arrascaeta, que são considerados titulares do Flamengo, né? Pedro, que ainda é considerado reserva agora, né, praticamente titular, e Thiago Maia também. Então, considerando titular mesmo, de fato, 2 que jogaram naquele jogo contra o Palmeiras, e ali parece que foi um start para abrir um leque para a garotada e mostrar para toda a torcida do Flamengo e também mostrar até para a diretoria do Flamengo que a solução estava mais perto do que a gente imaginava dentro do nosso ninho. O canal Fla Floripa tem pouco tempo, mas desde o primeiro vídeo eu tenho falado da garotada da base, eu falei do Neneca, falei de Gabriel Noga, falei de Natan, até sobre as multas rescisórias. Não sei se a galera, quem viu o vídeo lá sabe, que 2 jogadores aí da base com multa de 300 milhões, isso não é por acaso, porque a garotada é boa de bola, né? Bala, Lázaro, todos esses jogadores aí que, nessa dificuldade do Flamengo, que veio mostrar que, por isso que eu falo, às vezes num momento difícil, a gente acaba descobrindo uma alternativa, um caminho que a gente não via antes. E agora apareceu essa nova alternativa para o Flamengo contar com essa garotada, porque se tivesse tudo bem, eu acharia muito difícil encaixar um menino desse da base, tirando um Bruno Henrique, tirando um Rodrigo Caio, tirando um Diego Alves, tirando os nossos laterais para esses meninos jogar, muito difícil. Com tudo isso que aconteceu, né, que a gente não queria que acontecesse, mas foi um mal que veio para bem, mostrando que a gente tinha uma alternativa importantíssima para o Flamengo em momentos difíceis dentro da nossa base. Tanto é que agora tem muita gente que vai para o banco, porque vai ser difícil, principalmente tirar a nossa dupla de zaga dali. Gabriel Noga e Natan, lógico, voltando o Rodrigo Caio, eu acho que é indiscutível. Rodrigo Caio com a experiência pega na zaga, os laterais também, Diego Alves pela experiência também, Neneca um baita de um goleiro, indiscutível, mas o que acontece? Tem jogos que a experiência vale mais, jogos decisivos que vai vir aí mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil. Ontem, né, ele já tentou sair com o pé ali, o Neneca em 2 lances ali quase entregou, então talvez até um excesso de confiança, mas falta um pouco mais de experiência também para os meninos. Mas sobre a zaga, eu acho que, né, volta com certeza o Rodrigo Caio, depois de servir a seleção agora, também como o Everton Ribeiro. Mas eu acho que o Natan é capaz de ficar por ali, né, junto com ele. E amargando um banco aí com certeza para Gustavo Henrique e Léo Pereira, né, com certeza. Então nesse momento difícil a gente teve esse leque de opções aí com a garotada da base. Flamengo ontem fazendo um bom jogo, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Atlético, todo mundo que joga com o Flamengo hoje em dia, né, já desde o ano passado, quando o Flamengo começou nessa fase boa, todo mundo que joga contra o Flamengo é um final de Copa do Mundo, sabe que é um jogo que eu já tenho falado isso aqui em vários vídeos, um jogador ali jogando num Atlético Paranaense, num Fortaleza, num Goiás, que aconteceu o Goiás lá o ano passado com o Michael jogando contra o Flamengo e o ano seguinte sendo contratado aí, né? Então todo mundo joga com sangue nos olhos contra o Flamengo, que sabe que é um jogo que o mundo inteiro está acompanhando. Então ontem foi mais um exemplo disso. O Atlético Paranaense começando com sangue nos olhos ali, jogando o máximo que pode, conseguiu dar uma segurada boa, mas no segundo tempo não teve jeito, né? Nossa qualidade veio à tona aí e a gente acabou vencendo o jogo. Só uma falha ali, talvez num erro de uma linha nossa de marcação, acabou saindo um gol ali de bola parada do Atlético Paranaense.
Então eu acho que daqui para frente o Flamengo já começa a encaminhar de novo, ainda com alguns desfalques aí, mas a garotada segurando a ponta tranquilo, né? E eu acho que daqui para frente o Flamengo começa a engrenar de novo, rapaziada, né? Ontem um fato lamentável que foi do Vitinho entrar em campo, mais uma vez não rendeu, falta garra pro Vitinho, falta aquela tesão de jogar bola, né, que está faltando há muito tempo para ele. E o Vitinho acabou, infelizmente, né, com o locutor lá da Rádio Tupi, ainda falando aquela besteira sobre ele e ainda derrubando o cara mais ainda. Parece que o cara estava praticamente quase chorando. Tem gente que disse que viu chorando ele no banco ontem, eu não vi, mas alguns youtubers até comentando sobre isso. Então, se foi isso mesmo, até um caso de um tratamento psicológico para o Vitinho, alguma coisa. Mas eu acho que o futuro dele no Flamengo é muito difícil. Acho que o Vitinho tem que respirar novos ares, talvez até ser emprestado para um time menor, onde ele vai conseguir talvez se destacar um pouco mais, né? E é difícil. Eu falo isso até, tem gente que está enchendo também muita bola do Lincoln, mas eu acho que eu não consigo ver também o Lincoln jogando um grande futebol no Flamengo. Não consigo mais. Teve uma pequena melhora, mas eu acho ainda que se botar ele em comparação com reserva da base, que é o Bala, eu já aposto bem mais no Bala do que no Lincoln, né? Teve várias chances. A gente tem visto o Lincoln jogar tão mal que agora nesses jogos que ele jogou um pouquinho só mais de bola, um pouquinho mais de vontade, tem muita gente achando que ele... o Lincoln detonou, tá jogando muito, não sei. Eu não vi, não consegui ver isso ainda no Lincoln. Acho que é um jogador mediano, né? Teve uma boa atuação na base, até na seleção, tudo, mas no profissional ainda não mostrou a que veio, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro desses dois jogadores aí, de Lincoln e de Vitinho, sendo que, falando por esse lado humano, a gente torce que aconteça de tudo do melhor, que eles, talvez, se for transferido, que vá para outro time, que detone lá, né? Que consiga dar tudo certo. Se é problema psicológico, principalmente esse do Vitinho, a gente reza e torce muito por ele, que essa fase passe e que tudo, né, de melhor para ele, mas infelizmente no Flamengo tá difícil, né? Tranquilo? Então vamos que vamos, nação do Mengão, deixe seu like aí, siga nosso canal, Fla Floripa, mande para seus amigos, tá? E de vez em quando a gente está aqui falando de Flamengo para vocês. Um abraço, fique com Deus aí, uma ótima semana.